Bom dia, sexto ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Nós iremos continuar o assunto que nós já começamos a falar na aula anterior. Eu vou pedir que vocês coloquem o livro de vocês na página 52, onde nós iremos dar continuidade. Alguns trechos do livro eu vou estar lendo com vocês. É claro que eu não vou poder ler o livro todo, fazer a leitura de tudo, porque senão o vídeo fica muito maçante, tá? E não é o intuito. Então, assim, depois da explicação dada, o meu conselho é que vocês façam as leituras das páginas propostas, que eu vou estar sempre citando nos vídeos. Então, assim, para ter uma boa continuidade, um bom entendimento. E qualquer dúvida que haja, vocês já sabem, como eu sempre digo, que pode ser tirado comigo aqui no fórum, na plataforma, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Coloquem na página 52 os mitos gregos como inspiração da arte contemporânea. Vou pedir que vocês mantenham esse material sempre perto de vocês quando nós começarmos uma aula, tá? Para que fique, assim, melhor acompanhado, tá? Bem, vamos lá. Falando sobre os mitos gregos como inspiração na arte contemporânea. Então, aí a gente vê que o autor, no caso, ele está fazendo um link entre a mitologia grega e a arte contemporânea. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois expoentes tão distintos e fazer um link com essas obras que estão na página 52 e ela continua lá na página 53, tá? Nós sabemos que os mitos gregos, as histórias da mitologia grega, como eu acabei de falar, são histórias, tá? Mitos, lendas, são histórias que não possuem uma veracidade, tá? São histórias mesmo que um povo, um determinado período, acreditava nelas, né? É importante nós se basearmos nessas histórias, porque muitas delas vão nos seguir de base, vão nos servir, de base, para muita coisa que nós vamos falar no futuro. Eu estou falando assim, em questão de arte, em questão artística, tá bom? Nós vamos ver daqui a pouco que a obra de arte moderna, ela acaba se entrelaçando com essa mitologia grega, tá? Que são histórias, como eu falei, mitos, que eles não têm essa veracidade, ok? Lá na página 52, como eu falei, eu não vou ler tudo, fica muito cansativo. Aqui na página 52, ele traz uma obra de arte que é chamado de instalação. Eu vou explicar para vocês e vou dar um exemplo do que é uma instalação, tá? Instalação é quando nós alteramos um estado comum. Por exemplo, pegamos um ambiente da sala de aula. O que possui geralmente numa sala de aula? Cadeiras, existe mesa, existe quadro, existe data show. Então a gente já sabe mais ou menos como é composta uma sala de aula. Agora vamos imaginar que eu pego um vaso sanitário e coloco no meio da sala de aula. O vaso sanitário pertence àquele ambiente? Não, de jeito nenhum. Aquele objeto pertence a um banheiro, tá? E não a uma sala de aula. Pois bem, eu posso usar aquele objeto como um exemplo para uma crítica que eu quero fazer. Eu posso usar aquele objeto como uma referência artística a algo que eu quero citar, como já tivemos exemplos de urinol sendo utilizados no mundo da arte, tá? Não vem em caráter a diminuir o ambiente em si, mas vem como um caráter de uma crítica, e vai depender do título que eu daria para essa obra. Mas aí, no caso, esse vaso sanitário é uma instalação dentro desse ambiente escolar, ou seja, é uma instalação artística. Agora que eu já dei essa introdução, eu vou ler um trechinho. Essa instalação de Tatiana é inspirada no mito grego de Penélope. Aí ele vai citar a história de Penélope, né? Um ano após se casarem, Ulisses e Penélope precisam se separar, pois ele parte para a guerra de Troia. O tempo passa e, supondo que Ulisses morreu na guerra, o pai de Penélope pede que ela se case novamente.
Penélope se recusa, dizendo que esperará a volta do marido. No entanto, diante dessa insistência do pai, e para não desagradá-lo, ela aceita um novo marido. Mas olha o que ela vai fazer, fingindo que na verdade ela aceitou. Na verdade ela não aceitou nada. Mas estabelece uma condição: se casará quando terminar de tecer uma mortalha em seu tear. Tear, para quem não sabe, é aquela máquina que serve pra gente tecer tecidos, tá? Mantas, cobertas, tá? É um tear. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope tece a mortalha, mas à noite desmancha secretamente seu trabalho, ganhando tempos até que Ulisses retorne. Ou seja, é uma história da mitologia, essa de Penélope e de Ulisses. Ela finge que está tecendo, tá? Porque o prometido foi que quando ela acabasse de tecer, ela se casaria. Então, à noite, o que ela faz? Ela desfaz tudinho o que ela fez. E aí embaixo nós temos um exemplo artístico de como que a mitologia ela vai se encontrar com a arte moderna. Nós temos uma instalação. A instalação já é uma arte moderna, tá? Então, a gente vê aí a mitologia da história que eu acabei de contar, que a gente acabou de ler no livro, e se mistura com essa arte moderna, que no caso é a instalação. Aí nós temos aí uma fotografia da instalação de Penélope. Um grande tapete, ele vai continuar lá na página seguinte. Eu vou inclusive pedir que vocês já passem para a página seguinte. Na página seguinte a gente vê essa construção feita por ela também na parte exterior, tá bom? Não mostra somente no interior, mostra ela por fora também da casa, do ambiente. Eu vou pausar esse vídeo, vou dar continuidade em outro, até para não ficar uma coisa muito longa em um só, tá bom? Então já já a gente retorna.